Continuando assim a nossa meditação, o que fazer diante da escassez? A primeira parte que nós falamos é não temer. A segunda parte dessa mensagem, nós queremos dizer que nós precisamos estar abertos às revelações do Senhor para que nós possamos superar toda a escassez. Quando vier a escassez, Deus vai dar direção, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer alguma coisa, desde que não tenhamos medo durante a escassez. Quando Elias profetizou para Acabe que haveria de vir seca, que a escassez haveria de acontecer em consequência da seca, a palavra de Deus diz que Deus falou com Elias, falou que ele fosse até o ribeiro de Querite, que ali ele ficasse, bebesse da água do rio, e que Deus também proveria corvos para trazer para ele pão e carne todos os dias. Veja que coisa maravilhosa. Mas Elias poderia ter dito assim: Senhor, mas eu sou o teu servo, e agora o Senhor vai me mandar para a beira de um ribeiro, para eu ficar lá esperando, beber da água que talvez não esteja tão limpa, apesar que naqueles tempos não existiam poluição como existe hoje. Mas Senhor, não teria um lugar melhor para mim? Afinal de contas, eu sou teu servo. Afinal de contas, fui eu quem falou, que entregou a palavra do Senhor. Não, meus prezados, Elias, ele aceitou a revelação de Deus. Ele aceitou ir para aquele lugar humilde, para aquele lugar simples, isolado de tudo e de todos, numa solidão, e quem sabe ali, somente Deus estando na sua companhia. Ele aceitou a provisão de Deus. O que muitas pessoas às vezes questionam é a forma que Deus dá o suprimento. Quando o povo de Israel estava no deserto, a Bíblia diz que todos os dias Deus mandava um maná dos céus. E todos os dias eles tinham que colher aquele maná e preparar a comida. Mas chegou um tempo que eles começaram a reclamar: nós não temos uma outra coisa para comer, estamos cansados. E muitas vezes nós estamos assim, meus prezados. Deus está suprindo, Deus está dando aquilo que nós precisamos de calorias diárias, e nós queremos o quê? Queremos novidades. Nós queremos aquilo que talvez nem vá fazer bem à nossa saúde. Mas Elias, ele aceitou a revelação de Deus. E Elias passou ali na beira do ribeiro de Querite, do córrego de Querite, por algum período. E à medida que foi faltando chuva, o ribeiro de Querite ele foi se afinando, até que se tornou um filete pequeno. E quando chegou uma manhã, Elias olha, e cadê o ribeiro? O ribeiro havia se secado. Não tinha mais água para beber. Os corvos talvez até enviariam o alimento todos os dias, mas ele precisava de água. Mas Elias era um homem espiritual. Ele estava aberto às revelações de Deus. E naquele momento o Senhor novamente fala ao profeta Elias que fosse até Serepta de Sidom, que ali ele já havia preparado uma mulher para sustentá-lo durante o restante de período de seca e de escassez que haveria de vir. Prezados, Elias poderia ter falado: Senhor, mas eu sou profeta, e agora o Senhor vai me mandar na casa de uma viúva, o Senhor vai me mandar na casa de uma gentia, e é uma gentia que vai prover o meu pão. O Senhor não teria um servo do Senhor? O Senhor não teria um profeta do Senhor? O Senhor não teria um outro lugar para que eu fosse enviado, para que na escassez
eu fosse suprido, prezados, Elias estava aberto às revelações de Deus. E muitas vezes nós limitamos a ação de Deus, né? Muitas vezes Deus coloca pessoas ao nosso lado, coloca homens, mulheres aos nossos lados para nos ajudar, para suprir as nossas necessidades, ou até mesmo muitas vezes para nos dar orientações, para mostrar o caminho certo, mas às vezes nós nos consideramos muito espirituais, né? Deus poderia usar um outro meio, Deus poderia falar diretamente comigo, mas Deus vai usar aqueles lá da sua igreja, meu caro pastor, para falar alguma coisa que você está precisando ouvir e para que você mude um pouco o direcionamento da sua vida e das suas atitudes, para que você seja abençoado e seja suprido na sua necessidade. Elias não questionou que seria na casa de uma viúva gentia. Deus é aquele que supre as nossas necessidades, mas nós precisamos estar abertos às revelações de Deus. Naamã não estava muito aberto à revelação de Deus. Ele era um gentio, e quando ele foi enviado à casa de Eliseu, e Eliseu falou para ele que fosse ao rio, ao Jordão, e ali mergulhasse 7 vezes, para que ele fosse curado, ele questionou a revelação de Deus, ele questionou o que ele precisava fazer, ele não estava aceitando aquilo que Deus estava falando. Ele era um comandante de exército, ele havia ganhado muitas guerras, ele sabia estratégias, ele sabia como vencer o inimigo, e agora vem dizer para mim que eu tenho que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Não, eu vou para cá. Naamã estava indo embora doente, Naamã estava indo embora entristecido, mas de repente surge uma pessoa ali, um companheiro, um soldado simples que sempre esteve ao seu lado, e perguntou para ele: se acaso o profeta tivesse pedido uma coisa muito difícil, muito complicada, você não o faria? Já que ele pediu isso, por que você não vai fazer? Aqui veio a primeira revelação para Naamã, que ele devia ir ao Rio Jordão. A segunda orientação foi através de um soldado que teve o entendimento, que teve a mente aberta para receber a revelação de Deus. E aí então, ao obedecer, ao seguir a direção e a revelação de Deus, ele foi abençoado. Ele poderia ter voltado para sua casa leproso e continuado aquela vida miserável até o dia da sua morte, mas ele resolveu atender às revelações de Deus. Talvez está diante de você, talvez esteja diante de todos nós, aquilo que Deus quer fazer com a nossa vida. Deus tem falado através da sua palavra, Deus tem falado através dos seus profetas. O que nós precisamos fazer é receber a revelação de Deus. Talvez você está dizendo, ser crente é aceitar Jesus como Salvador, ir na igreja e adorar a Deus, é muito fácil. É por isso que muitas pessoas vão morrer e vão perder a salvação, porque a salvação ela é de graça. A salvação, ela é fácil, está aí na tua cara, está aí diante dos teus olhos. Todos os dias você está recebendo a mesma mensagem, que é preciso receber Jesus como Salvador. O apóstolo Paulo diz que ele foi o pregador dos mistérios que estiveram ocultos. E qual que é o mistério que esteve oculto das gerações e dos povos desde antes da fundação do mundo? Que Jesus Cristo é aquele que veio para trazer salvação, não somente aos judeus, mas também aos gentios. A revelação de Deus está diante de você, basta seguir, e este é o caminho para ser suprido por Deus de toda a nossa escassez. Se não aceitarmos as revelações
de Deus, que vem através da sua palavra, que vem através do Espírito Santo, que vem através de visões de Deus, nós poderemos não ser suprido nas nossas necessidades. Louvado seja Deus, que você possa pensar sobre isso e que nós precisamos aceitar as revelações do Senhor para sermos supridos em nossas necessidades. Louvado seja Deus.